precisando de passadores de espírito, e não simplesmente a menina ou o rapaz do grupo jovem. Eu sempre vou bater nessa tecla que você tem que despertar para quem você é. Você é muito mais do que você talvez imagine ser. Porque a própria Bíblia diz assim: assim como pensei, sucederá. Não é assim? Então, o que vai suceder é mediante aquilo que eu penso. Quem você pensa ser? Bom, Gideão, ele pensava diferente do que aqueles 32 mil homens. Sim ou não? Porque enquanto todos se escondiam na caverna, aonde estava o líder? Malhando o trigo. Para pensar. Você sabia que quem malha o trigo não é o homem? É o boi. O responsável para malhar trigo é o boi. A revolta porque o boi, ele vai andando, pastando, e aí atrás do boi vai um pedaço de tábua. Os que foram a Israel viram isso, que vai esmigalhando o trigo, vai debulhando, vai malhando o trigo, para separar o trigo do joio, para poder soltar a semente. Gideão estava ali tão revoltado que ele era um touro bravo. Quando Gideão colocou o boi no altar, ele estava se colocando no altar, porque quando Deus o encontrou, ele estava no lugar de quem? Do boi. Está me entendendo? Então, quando Gideão foi colocar o boi no altar, ele já estava o quê? Se colocando, porque Deus encontrou em Gideão o próprio sacrifício, no momento em que estava ali malhando o trigo. Por isso disse: o Senhor é contigo, homem valente. E a resposta, essa resposta é que eu sempre gosto de lembrar disso, quando ele diz: se o Senhor é conosco, então por que nos sobreveio tudo isso? Ou seja, olha o papel do real líder, de não aceitar em hipótese alguma a imposição do diabo e até mesmo um conforto. Porque, querendo ou não, Gideão recebeu uma palavra de conforto. Eis aí o perigo, no momento em que eu e você entramos nessa zona chamada zona de conforto. É a hora em que o obreiro, a obreira, o jovem, o membro, o pastor, o bispo, as esposas, entram nessa zona de conforto acreditando que não é mais necessário se revoltar mediante a sua situação. Se a sua vida está boa, Deus te abençoe, mas existem pessoas que precisam de um líder. Por isso, tome a dor dos teus olhos. Pastor, eu ainda não participei da Fogueira Santa, sabe por quê? Porque graças a Deus eu tenho recebido uma seguinte palavra: Deus é contigo, o Senhor é contigo. E eu tenho visto isso, porque não me falta nada. Por isso não me acendeu a revolta no meu peito. Mas a revolta de Gideão não era em relação à vida dele, era em relação à vida de quem? Do povo. E quando eu me dirijo a você, eu não estou dirigindo diretamente a sua vida, porque você aqui não está se representando. Você está aqui representando o quê? O povo, os jovens que você cuida. Você está aqui representando pessoas que confiam em você, acreditam que você pode conduzi-las a uma terra nova, conduzi-las a uma vida diferente, porque você é líder. E esse espírito de liderança que eu tenho, que você tem, que nós temos, que faz mover São Paulo e Brasil e o mundo afora. Porém, podemos sim entrar nessa zona de conforto e ficarmos ali nos deleitando. Foi isso que aconteceu no momento em que Deus mandou os tímidos e covardes voltarem. Os tímidos e covardes, já de primeira instância, nem foram provados, sim ou não? Deus já fez uma pergunta: tímido e covarde, volta. Eles se autodeclararam derrotados, sim ou não? Não é nem derrotado, porque não foi provado, não lutou. É uma classe de pessoas que a gente nem sabe como classificá-la, só como tímido e covarde. É tudo que eles já se decretaram ser. E voltaram. Quantos homens ficaram? 300? Não. 10 mil homens. Foi aonde Deus colocou todos eles à prova. E sabe como é que Deus coloca uma pessoa à prova? Na zona de conforto. Porque os que estiveram conosco em Jerusalém, lá em Israel, viram o que realmente
os 300 de Gideão viram. Na verdade, o que os 10 mil homens viram, cara. Porque aquela fonte é maravilhosa, é um oásis, é algo de outro mundo, é lindo demais, é lindo demais. E naquele momento, vindo da onde eles vieram, de dentro da caverna, de uma vida miserável, de uma vida terrível, tenebrosa, se deparar com aquela fonte maravilhosa, eles disseram: louvado seja o nome do meu Deus. E por isso se curvaram, por isso se prostraram, por isso foram reprovados, porque entraram na zona de conforto. Enquanto 300 homens, mesmo estando naquela vida boa, naquele momento de lazer, vamos colocar assim, ou num momento de refrigério, porque querendo ou não, eles estavam comendo o pão que o diabo amassou, aquilo diante deles era uma bênção, água pura e cristalina, sombra e água fresca. 9.700 pessoas se curvaram na mesma hora, porém 300 continuaram dentro de si com um espírito de guerra e revolta. Beberam da água? Sim, mas não se curvaram. É isso que você e eu, nós líderes, temos que entender. Porque nós somos provados no momento em que entramos na zona de conforto. E talvez você ainda não está vivendo a fé da fogueira santa porque você entrou nessa zona de conforto. Só que você esqueceu que no momento que Deus disse: o Senhor é contigo, é porque encontrou você malhando trigo no lugar do boi, acreditando que o sacrifício é você. E por isso Deus entregou o povo todo na mão de Gideão. Gideão, sabe quem era? Você sabe muito bem. O menor de sua casa. E a sua casa? A mais pobre de Manassés, não é isso? Ou seja, Gideão não tinha nem mesmo dentro de casa boas referências. Dentro de casa, ele era o pior de todos. Mas olha quem é que Deus escolhe. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para poder envergonhar as que se acham alguma coisa. Deus não olha para o seu exterior, Deus olha para o seu interior. E se ele encontrar revolta, é o suficiente. Eu acho que é o combustível necessário que ele precisa encontrar num líder. E quando eu digo revolta, agora quero trazer não só para o lado da sua vida, mas eu estou falando com líderes, revolta no que diz respeito ao trabalho que você executa. Porque como é que pode você, todos os domingos ou sábado, quando você faz a reunião, você aceitar pregar para 15 pessoas, sabendo o Deus que você serve? Ah, pastor, mas tem igreja fora do país, como lá em Israel, que tem 25 membros. E eu estou fazendo reunião para 30 pessoas, é muito mais do que tem lá. Peraí, você tem uma igreja que às vezes é dentro de uma comunidade onde tem quase 1 milhão de jovens. Então você está sendo derrotado, sim. Você está numa zona de conforto, achando que aquilo que você está fazendo já é o suficiente. Você está se dando por vencido. Na verdade, eu nem posso dizer que um tipo de pessoa como essa, ela está sendo reprovada, porque eu acredito que já é do tipo de reprovado que já voltaram. Porque nem pelo menos toma uma atitude de tentar lutar e mudar a situação da igreja ao qual você cuida. E é isso que tem que despertar dentro do líder. É isso que tem que despertar dentro de cada um de nós. Porque essa juventude está precisando de alguém para liderá-los. Porque se eu não liderar, o traficante é quem vai liderá-lo. Se eu não for referência para esses jovens, é o bandido, é o dono da facção, é ele que vai liderar. Se eu não for referência para essa juventude, se nós não formos referência para esses jovens, você pode ter certeza que um filho do diabo se levanta. E o filho do diabo dificilmente é tímido ou o quê? Covarde. Pelo contrário, o filho do diabo está pronto para tudo e topa qualquer coisa. Ele topa qualquer parada. Enquanto na verdade nós, filhos de Deus, sangue real, nascidos de Deus, temos a palavra, o nome de Jesus, o Espírito Santo que Davi não tinha. O Espírito Santo que Gideão não tinha. Gideão foi batizado com o Espírito Santo? Não. A Bíblia diz que ele recebeu o Espírito Santo. Ele era tão macho que o Senhor se apossou dele. Você está me entendendo? O espírito de valentia desse homem era tão grande que Deus se apoderou da vida dele. Porém você, por graça, eu por graça, não por mérito, por graça, favor imerecido, recebemos
o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo em nossa vida? Deus dentro de nós. E o que temos feito? Como tem sido a vida dos jovens que chegam até você? Cadê o crescimento necessário? Cadê a revolução? Ontem eu conversava com um rapaz que dizia para mim, eu quero ser pastor, vou arrebentar quando for pastor. Eu falei, você cuida de jovens? Eu sou líder de tribo, já cresceu a tribo? Ainda não, está na luta. Eu falei, desiste. Essa mentalidade, o dia que eu for pastor, eu vou arrebentar. Mentira. Ó, papo furado. Papo furado. Isso é papo furado. Quando Deus escolheu Gideão, ele era o Gideão que era, na verdade, Gideão que virou, que se tornou o homem dos 300. Ele era um cara que estava revoltado malhando trigo, no lugar do boi. Ele estava ali revoltado. Ele estava revoltado. Deus só encontrou revolta em Gideão. Foi isso, foi a fagulha que Deus precisou para causar incêndio. Foi isso. Quando Deus escolheu Davi para ser rei, na verdade, não é essa a colocação que eu quero fazer. Antes de Davi ser rei, ele matou o gigante, sim ou não? Matou ou não matou? Ou ele matou o gigante depois que foi levantado a rei? Consagrado a rei? Ah, tá bom. Antes de matar o gigante, ele tinha feito o que também? Vencido o leão e o urso. Cara, é antes. O que nós temos que fazer não é quando eu for, isso não existe. É agora. É igual o líder de tribo que diz, o dia que eu for responsável do grupo jovem dessa igreja, eu vou arrebentar. Peraí, você está sonhando. Não, mundo de Bob. Você fica pedalando assim, sonhando. Então Muppet Baby, cara, aquela cena dos Muppets, lembra dos Muppets? Você fantasia, tal. É isso que tu deve ter, é o mundo que tu vive. Porque pelo que eu sei, você tem que fazer a diferença e agora na tribo que você cuida. Só auxiliar, olha, o dia que eu responsável disso aí, eu assumi. Olha só o espírito. Enquanto na verdade você, como auxiliar, tinha que fazer a diferença agora. Você tem que forçar a Deus confiar em você. Porque Gideão forçou a Deus libertar aquele povo. Porque o povo estava há quanto tempo sofrendo na escravidão? 7 anos. E sabe por que Deus não fez nada? Porque Deus não faz nada. Porque Deus só faz se eu fizer alguma coisa. Toda ação provoca o quê? No momento em que Gideão agiu, o que aconteceu com Deus? Reagiu. Deus reagiu de uma maneira sobrenatural. Porque falou assim, é muita gente que está contigo. Eu vou provar que eu sou tanto com você, por causa da revolta que você tem, que vou livrar Israel das mãos do medianita com 300 homens. Isso é muito loucura, rapaz. Isso é loucura. É como se nós pegássemos agora o Morumbi lotado com 80 mil pessoas. 80 mil pessoas. 80 mil pessoas não são 132 mil, ainda falta muita gente, não é? Vamos encher o Morumbi e o Pacaembu. Aí eu pego 300 pessoas e falo assim, quem topa? Duvido. Lembrando que os guerreiros de Gideão eram camponeses. Viviam ali também malhando trigo. Eram camponeses. Ou eles eram do exército de Israel? Eu fico imaginando a cara dos 300, um mais torto que o outro. Eles viviam dentro da caverna, rapaz. Mas a revolta acendeu no peito de Gideão e contagiou 300 homens, que fez mudar a história da humanidade do povo de Israel, porque são lembrados até o dia de hoje. Quando Salomão construiu o templo, 300 escudos foram colocados lá dentro, para representar quem? Os 300 de Gideão. São homens que são lembrados até o dia de hoje. Meu amigo, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Você tem que fazer o momento. O momento agora é seu. Você é o líder. A hora é sua. A fogueira santa, ela só está aqui para que eu e você possamos nos lançar. É uma questão de quê? Lógica. Eu e você temos que colocar a nossa vida ali no altar. Os nossos jovens devem colocar as suas vidas aonde? E aí então nós vamos olhar os problemas como se não fosse absolutamente nada. Até porque Deus, o nosso Deus, Ele vê os nossos inimigos como se fosse um pingo, uma gota d'água que cai da onde? Do balde. Isso não é
Nada. Se a terra não é o suficiente para Deus colocar como estrado de seus pés, a terra toda, imagina os inimigos. Vocês estão me entendendo? O problema é que muitas das vezes nós ficamos olhando para a situação que está diante de nós. Davi não fez isso. Você sabe por que Davi encarou Golias? Você sabe por que ele encarou? Porque todo mundo estava falando assim, caramba, o tamanho desse homem. É difícil, como é que eu vou lutar com ele? Aí falaram, Davi, ó, tem um cara ali, enorme, está enfrentando todo o povo. Me mostra. Quando olhou, falou, desse tamanho, duvido eu errar. Você está me entendendo? Ele olhou e falou, peraí, duvido eu errar. Porque difícil é acertar o que é pequenininho, não é? Daquele tamanho, falou, daqui não é. Então o que você tem que pensar. É o que os nossos jovens têm que pensar. Vamos trabalhar com afinco. Como é que pode? A gente vai pegando o relatório e a gente vai observando igrejas que não estão tendo o crescimento que deveria ter. É porque o líder e toda a equipe, porque é o seguinte, Gideão era o líder. Quem era a equipe? 300. Então o líder e sua equipe estava sem fogo, está sem fogo, porque não está conseguindo ter resultados no seu trabalho. Por isso você vê igrejas que não vão. E o pior de tudo, você recebeu a maior oportunidade da tua vida. Agarre essa chance, liderar pessoas. Não existe coisa melhor do que você poder mudar a vida de pessoas. Rapaz, eu sempre procurei agarrar as oportunidades que me foi colocada. E quando não tem, eu arrumo uma oportunidade. Porque também, de vez em quando, tem que cavar as oportunidades. Porque existem riquezas que, na verdade, as riquezas estão encobertas e escondidas, não é assim? Se está encoberto e escondido, tem que fazer o quê? Cavar. Então tem coisas na nossa vida que eu tenho que cavar, e para cavar requer o quê? Sacrifício, esforço. Por isso que o reino dos céus é tomado pelo quê? Alguém entra no céu de mão beijada? Tipo assim, vamos para o céu. Vamos para o céu, vamos para o céu, vamos para o céu, vamos para o céu. Eu vou para o céu, aquela fila, tudo. Vai ser desse jeito? Irmão, Deus vai botar um anjo daqueles bem parrudo, que treinou com o Anderson Silva. O que tu quer? Eu vou. Onde vai? Pro céu. Vai entrar? Não vai. Quando a Bíblia diz que a porta é estreita, é porque primeiro me botaram um cara desse tamanho ali na porta, um anjo mais parrudo que tem, para falar, quero ver passar. Você está me entendendo? É isso, pô. E a gente não pode permitir que os nossos jovens sejam criados de uma maneira sem sacrifício. O cara que você dá uma responsabilidade, ele não faz nada, ele não faz. Ele entra no grupo, ele sai. Não. Nós somos passadores de espírito. Nós formamos líderes. O Brasil precisa de líderes. De jovens que pensem. Jovens que vão usar a fé, a juventude, a força, o vigor que tem para poder mudar a sociedade, para fazer o bem à sua família e a todos que estão ao seu redor. Jovens que vieram marcar a história. Você está aqui de passagem ou veio marcar a história? Então, pô, você tem que marcar a história, fazer história, ao invés de ficar contando história. Tem gente que só conta história. Você não pode ficar o tempo todo contando história. Você tem que fazer história. Se fosse reescrito uma Bíblia, teu nome tem que estar ali. Eu fico bom com pessoas falando, se fosse feito uma outra Bíblia, o nome do Bispo Macedo ia estar. E o teu? Está entendendo? Muito legal que o nome do bispo esteja escrito, mas o meu tem que estar lá. E o seu? Mas você tem que fazer a história. Você tem que marcar a história. E não é depois, é agora. É naquilo que lhe é confiado. Agarrou uma oportunidade, não solta por mais nada.
Ganhou uma oportunidade, não solta por mais nada. Não tem oportunidade, o que você tem que fazer? Cavar. Tem gente que fica esperando que aconteça alguma coisa. Tudo é com sacrifício. E digo e repito, a oportunidade que você tem de liderar pessoas, isso tem que ser usado para o bem do reino de Deus e aqui na terra, enquanto para sermos pacificadores. Porque bem-aventurado quem? Os pacificadores. E somos nós, esses somos nós que promovemos o quê? A paz. Enquanto está todo mundo aí fazendo um inferno, a Força Jovem promove a paz. É desse jeito que nós temos que trabalhar. E você tem que colocar no seu coração, líder de tribo, é igual o cara diz, eu sou líder de projeto. Ah, tá, tomo conta do esporte. E aí, o que você fez nos últimos 3 meses? Nada. Meu Deus, ele não conseguiu fazer um futebol. Ele é líder do quê? Acho que ele é tipo o Kiko, que ganhou uma bola quadrada, e fica quicando assim, ó, a bola é minha. Só ele tem a bola. Ele não faz nada. Eu pergunto, será que Deus está se agradando dessa pessoa? Diz a Bíblia que Deus está a ponto de quê? Vomitar. Deus está a ponto de vomitar. Porque no momento que ele morreu naquela cruz ali, ele disse, eu acredito em você! Eu acredito em você! Foi isso que ele falou quando ele morreu. Quando Jesus morreu, ele disse, eu acredito em vocês. Eu acredito em vocês. Que hora que ele disse isso? Quando ele disse, por favor, não farem uma besteira. Perdoai, porque não sabe o que faz. Eu acredito neles. Eu acredito neles. Por favor, não faz nada, deixa comigo. Pô, Deus acredita. Ou será que você foi salvo por engano? Era para ser outro. Aí Deus estava assim, eu vou abençoar aquele rapaz. Aí o anjo falou, Jesus, ele, oi, aí caiu você. Foi assim? Não, só pode ter sido. Jesus estava mirando para poder abençoar uma outra pessoa. Aí é 1, 2, 3 e Jesus. Oi, aí pum. Errou, aí acertou. Você foi por um descuido. Aí você fui salvo. Ah, peraí, cara, nada acontece pelo quê? Por acaso. Você não está aqui de passeio. Você que me acompanha pela videoconferência, você não está aí de passeio. Assuma a posição que você tem, que Deus confiou. Não foi o teu pastor, rapaz. Não foi o teu pastor, não, foi Deus. Foi Deus que confiou em você. O mesmo Deus que criou os céus, a terra, o mesmo Deus que enviou Jesus, o mesmo Jesus que morreu na cruz, o mesmo Espírito Santo que desceu no cenáculo, está dentro de você. Acredita do que você é capaz, que você veio para revolucionar e fazer diferença. Você veio para poder levantar 300 de Gideão. 300 pessoas passadoras de espírito, 300 homens, mulheres, jovens que vieram para fazer a diferença. Deus acredita no seu potencial. Agora, por favor, dá uma força, acredita também. Acredite que você é capaz. Olha para a tua igreja, pode ser uma catedral. Escute bem, você que cuida de catedral. Escute bem, você que cuida de catedral. E na sua catedral tem uma sala aonde é feita a chamada sala de reunião, que cabe 100 pessoas, a igreja cabe 3.000, mas você está acomodado, escondido na caverna, e está levando todos os jovens, sabe para onde? Para a caverna, porque você coloca 100 jovens lá, encheu, e você entrou na zona de quê? De conforto, na zona de conforto. Quando eu era regional de grupo jovem obreiro como você, eu fazia reunião numa sala que cabia 170 pessoas. Eu falei, o quê? O salão cabe 1.200. Falei, é a última vez que eu faço isso aqui. Mas trabalhei forte com os 12 líderes de tribo. Trabalhamos muito forte. Sabe o que aconteceu? Teve que trocar a reunião das 3, ir para o local que cabe 170 pessoas, e nós colocar mais de 1.200 pessoas lá dentro do salão. E assim sustentamos até o último dia que eu fui tirado do grupo jovem de Nova Iguaçu. Ah, peraí, pô. Fica levando o jovem. Não, vamos com uma salinha. Sabe o que é isso? É pegar o jovem e enfiar dentro da onde? Da caverna. É pegar o jovem e enfiar ele dentro da caverna. Você sabe por que Deus colocou uma catedral no teu bairro? Porque Ele acredita que o povo que está lá vai encher aquela igreja. E acredita em você.
Ou não tem jovens o suficiente para encher aquela igreja? Eu acho que tem, porque se fizer qualquer movimento de baile funk, carnaval, ou seja lá o que for, ou até festa junina, meu irmão, a festa junina está dando mais do que a gente. Lotado. E você, a minha fé, e aí não tem nada. A revolta no meu peito se acendeu, a minha igreja está vazia, tá... Ah, pô, só sabe ficar ali e não acontece nada, rapaz. Não muda. Só vai mudar. Uma coisa, só muda quando eu mudo. Você tem que mudar. E Deus quer entregar algo muito grande para você, rapaz. Será que Deus escolheu o Bispo Macedo depois que ele foi consagrado a bispo? Não, agora eu vou consagrar Bispo Macedo. Foi assim? Escolheu quando ele era um jovem chamado Edir Macedo, que estava revoltado. E olha o que Deus fez na vida do bispo. Fez ou não fez? Não é notório? Aí o bispo falou, o mesmo que aconteceu comigo pode acontecer com você. Então tem que acontecer.